São 7h21. A aprovação da reforma previdenciária, jornalista Beto Almeida, significa um marco, porque é um tema que foi ao longo de muitos anos, entrou na pauta de discussões do Congresso Nacional, mas sempre havia um entrave para avanço na mudança ou em mudanças nos critérios para a concessão de benefícios previdenciários. De um lado, o governo sempre alegou que era necessária uma reforma, porque o rombo da Previdência Social era sempre crescente. E agora, com 245 dias de tramitação, a reforma previdenciária é aprovada em segundo turno pelo Senado. Pode não ser o que o presidente Jair Bolsonaro gostaria que fosse, mas é bem perto do que o governo federal planejou e significa, repito, um marco e um novo momento para a Previdência Social brasileira. Espera-se que, com esse novo momento, nós tenhamos sempre uma Previdência mais enxuta e voltada a quem mais precisa e sem privilégios. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Foram quase 9 meses de discussão para essa reforma mais ampla na história da Previdência do país, sem dúvida, Luciano. E você chamou a atenção para um aspecto que é o seguinte, que tomara que a Previdência, né, acabe de vez com os privilégios. Não, Luciano, infelizmente ela não acabou com os privilégios. Ela é uma reforma necessária, é uma reforma ampla, profunda, mas ainda temos também profundos privilégios na Previdência Social, infelizmente. Ainda assim, não é nada para desabonar, porque são 800 bilhões de reais que serão economizados nos próximos 2 anos, algo aí que está um pouco desidratada comparando com o que queria o governo, que era de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Agora, o que se observa, Luciano, é o seguinte, é que a gente fique na expectativa do que vai vir ainda. Quando eu digo que vai vir ainda, nessa questão que está em discussão a reforma dos militares, tá certo? A questão da inclusão de estados e municípios e principalmente, Luciano, acabar realmente com o privilégio que ainda permanece em relação a várias categorias do serviço público. A gente não pode esquecer, a reforma da Previdência, ela ganhou a adesão dos brasileiros, instituída uma idade mínima, porque de fato o Brasil ia precisar, como de fato vai precisar, de ter economia e de ter equilíbrio nas suas contas públicas. Mas a Previdência ainda continua sendo um foco de privilégios para poucos, infelizmente. Para quem está ligado no jornal Alerta Geral, pelas redes sociais do Ceará Agora, pode acompanhar um quadro sobre os principais pontos, Beto Almeida, da reforma previdenciária com impacto na vida dos trabalhadores, principalmente de quem vai entrar no mercado de trabalho. O texto aprovado institui idades mínimas para aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. O tempo mínimo de contribuição foi estipulado em 20 anos para homens e 15 anos para mulheres. Até agora, Beto Almeida, havia 2 modelos de previdência. Por idade, se exige, nas regras atuais, 60 anos mulheres e 65 anos homens, com ao menos 15 anos de contribuição. Por tempo de contribuição, em que se exige 30 anos mulheres e 35 anos homens, mas sem fixação de uma idade mínima. Com a aprovação da reforma, a aposentadoria apenas por tempo de contribuição acaba. Ou seja, você, trabalhador, trabalhadora, que vai entrar no mercado de trabalho, precisa apresentar, no caso das mulheres, 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição, e o homem, 65 anos de idade, com 35 anos de contribuição, para garantir a aposentadoria. Exatamente, Luciano. E olha só, quando você falou da transição, essa é uma etapa que, a partir de agora, realmente os brasileiros precisam, que os que já estão no mercado de trabalho, que eu estou falando, não é os que vão entrar, porque esses daí não vão precisar se preocupar com transição, pelo contrário, vão se preocupar o quanto antes já de garantir a previdência para o futuro. Mas para nós que já estamos no mercado de trabalho, tem que se preocupar agora é com essas fases de transição. Não adianta, Luciano, deixar tudo à mercê do governo. É melhor cada trabalhador hoje, a recomendação que se faz é, cada trabalhador hoje que tem já um certo tempo de contribuição, procure um desses especialistas em direito, né, previdenciário,
para poder fazer a sua avaliação, em que ponto, na realidade, você pode ser beneficiado entrando na regra de transição, porque ela é um pouco melhor para as mulheres, nem tanto para os homens, mas ainda assim tem um período de transição que o trabalhador que já está aí com certo tempo de previdência, de contribuição, tem que aproveitar e saber disso. Eu acho que a gente tem que voltar, não sei se amanhã ou logo depois, falar sobre esses pontos específicos da transição que o trabalhador brasileiro precisar ter que calcular na ponta do lápis para não levar prejuízo nessa história. Vamos antecipar para os nossos internautas e ouvintes, Beto Almeida, alguns desses pontos. A proposta aprovada pelo Congresso Nacional prevê 5 regras de transição para os trabalhadores da iniciativa privada que já estão no mercado. Uma dessas regras vale também para servidores públicos. Além disso, essa categoria tem uma opção específica. Todas as modalidades vão vigorar por até 14 anos depois da reforma entrar em vigência. Pelo texto, o segurado poderá sempre optar pela forma mais vantajosa. Na prática, quase todo mundo terá de trabalhar um pouco mais para se aposentar do que com as regras hoje em vigência. Nós teremos agora a expectativa sobre a data de promulgação da PEC, dessa proposta à Constituição Federal, a PEC 06, e após a promulgação teremos de imediato a vigência de alguns pontos da reforma previdenciária e outros que se enquadram nessas regras de transição. E como bem disse você, Beto Almeida, no dia a dia nós teremos para você, ouvinte internauta, informações e sempre recapitulando esse conteúdo da reforma previdenciária que é útil na sua vida. E aí, Luciano, é o seguinte, a questão da promulgação ainda depende de quê? De 2 pontos. Primeiro, vai haver uma sessão conjunta do Congresso, Câmara e Senado, para fazer essa promulgação. A questão é saber se o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que vai estar assumindo inclusive a presidência da República, ele aguarda o retorno do presidente Bolsonaro lá, dessa viagem que ele está fazendo nesse giro à Ásia, ou se já pode marcar a sessão, independente do retorno dele, e fazer essa promulgação. Eu imagino o seguinte, que provavelmente ele deva aguardar o retorno do presidente Bolsonaro para isso. Não que o governo, diga-se de passagem aqui, para ser muito justo, tenha contribuído de forma muito decisiva, com articulação política, para aprovar essa reforma da Previdência. Aliás, chama a atenção que nas 2 casas legislativas, Luciano, na Câmara e no Senado, os relatores das propostas foram exatamente do PSDB. O valor da aposentadoria será calculado com base na média de todo o histórico de contribuições do trabalhador, não descartando as 20 contribuições mais baixas, 20% das contribuições mais baixas, como é feito atualmente. Ao atingir o tempo mínimo de contribuição, 15 anos para mulheres e 20 anos para homens, os trabalhadores do regime do INSS terão direito a 60% do benefício integral, com o percentual subindo 2 pontos para cada ano a mais de contribuição. As mulheres terão direito a 100% do benefício quando somarem 35 anos de contribuição. Já os homens só terão, Beto Almeida, direito a 100% do benefício quando tiverem 40 anos de contribuição. Para os homens que já estão trabalhando, a Câmara reduziu o tempo de contribuição que tinha sido proposto de 20 para 15 anos, mas o aumento do percentual mínimo de 60% do benefício só começa com 20 anos de contribuição. Agora São regras mais duras para as aposentadorias. São 7 horas e 30 minutos. A gente vira, Beto Almeida, fala sobre a reforma previdenciária ainda na nossa agenda e também sobre a reunião da bancada federal do Ceará que garantiu a divisão dos recursos a serem inseridos no orçamento da União de 2020. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos. A gente dedicou essa primeira parte do bate-papo político com o jornalista Beto Almeida para falar sobre um assunto que interessa a todos os cearenses, a todos os brasileiros, que nesse momento é a reforma previdenciária. Entre tantos pontos com mudanças, tem um que vai ser preservado. Por exemplo, o valor da aposentadoria nunca será superior ao teto do INSS, atualmente em R$ 5.839,45, nem inferior ao salário mínimo, hoje em R$ 998. O texto garante também o reajuste dos benefícios pela inflação. Quando eu li, Beto Almeida, no bloco anterior, alguns pontos dessa reforma previdenciária, você
tentou falar, mas foi atropelado pelo tempo, e agora você tem o espaço para abordar esse aspecto sobre a contribuição, o tempo de contribuição, o descarte dos 20% de contribuições mais baixas. Que é outro ponto duro da reforma, né? Que é exatamente isso quando você citou o seguinte, que no cálculo da aposentadoria, pelas novas regras, hoje, Luzenor, você descarta 20% das menores contribuições. Qual é o significado disso? É que se o trabalhador teve ao longo da contribuição dele, como trabalhador, por exemplo, ele teve lá contribuições para a Previdência quando ele ganhava um salário menor, ele acabava ganhando na aposentadoria dele. Por quê? Porque o governo descartava essas contribuições menores. Pelo cálculo agora que ficou aprovado aí pela Câmara, não. Conta 100% de tudo que você contribuiu, inclusive aqueles menores salários. Ou seja, o cálculo de base final da sua aposentadoria vai ser efetivamente menor do que já é hoje.